Olá, começa agora o programa Mundo Emergente. Desde a posse, o governo Lula III tem dado sinais de retomada dos eixos principais da ação internacional do Brasil nos governos anteriores do PT, a exemplo do universalismo, da política africanista e da ênfase renovada em cooperação Sul-Sul. Neste episódio, vamos refletir sobre o que distingue e aproxima a cooperação internacional tradicional Norte-Sul da cooperação Sul-Sul. Porque essas duas modalidades de cooperação, elas pensam o desenvolvimento de um jeito muito diferente. E conversar sobre reações à cooperação entre países em desenvolvimento no exterior. Se é tão pouco, usando esses parâmetros econômicos e financeiros, por que a cooperação Sul-Sul incomoda tanto? Mas também por parte de movimentos políticos dentro do Brasil. Esse tipo de argumento, ele tem um erro na sua premissa, que é a ideia de que o país que pratica a cooperação não ganha nada. Vamos analisar o esforço brasileiro durante o primeiro governo Lula para promover os biocombustíveis e o papel da cooperação internacional com países africanos nesse contexto. Esse era o plano, criar um mercado global de etanol e de biodiesel. Para isso, o Brasil precisava de outros países produzindo, Então, a cooperação vinha nesse sentido. Mas também os interesses do agronegócio brasileiro em expandir a produção para a África. Produzir no continente africano, porque seria mais fácil exportar para a China, para a Ásia e também para a Europa. E o insucesso da iniciativa brasileira. Uma rede internacional de movimentos sociais ligados à terra. Para então compreendermos melhor o legado da cooperação com a África nos períodos anteriores e as perspectivas para o governo Lula III. A fonte de energia, é claro que faz diferença, mas a gente precisa entender o funcionamento desse sistema e qual é o lugar que cada país, que cada ator internacional assume nessa lógica. Cooperação Brasil-África e transição energética é o tema desta edição de Mundo Emergente. Eu converso agora com Renata Albuquerque Ribeiro, pesquisadora sênior na plataforma Cipó e doutora em ciência política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, com a tese Cooperação Sul-Sul em Biocombustíveis, Interesses e Contradições da Política Externa Brasileira em Moçambique. Ela também é pesquisadora associada do LabMundo, vinculado ao IESP-UERJ, e foi pesquisadora visitante na University of South Africa e no Institute for Global Dialogue em 2017, ambos na África do Sul. Obrigado pela presença, Renata. É um prazer te ter aqui com a gente. Eu acho que a gente pode começar conversando um pouco sobre o conceito de cooperação e do histórico disso. Cooperação não é a mesma coisa que comércio internacional, que investimento ou que articulação política. Tem um significado que me parece mais específico. Fala um pouquinho para a gente sobre esse conceito de cooperação. Olá, Jairo. É um prazer participar. Eu agradeço muito pelo convite. A cooperação pressupõe um objetivo comum, algo que foi acordado previamente. E a cooperação internacional para o desenvolvimento? O próprio nome já diz, é um acordo entre as partes, onde o objetivo é permitir que um país em desenvolvimento possa atingir o objetivo final, o desenvolvimento. Aqui entendido como um movimento linear, como um ponto a ser alcançado, por meio de diferentes estratégias, que podem envolver transferência de recursos financeiros, compartilhamento de conhecimentos técnicos especializados, entre outras modalidades. Assim, na segunda metade do século XX, surge a cooperação tradicional, que é aquilo que a gente chama de cooperação Norte-Sul. Nessa cooperação, os países desenvolvidos do hemisfério norte colaboram com países em desenvolvimento do hemisfério sul. Em contraposição a essa ideia, existe a cooperação Sul-Sul, que é uma modalidade de cooperação internacional que acontece entre países em desenvolvimento. Esses países compartilham desafios e experiências semelhantes. Então, eles decidiram também, na mesma época, que eles poderiam compartilhar desses desafios e dessas experiências para tentar superar dificuldades que esses países apresentam. Então, as iniciativas de cooperação internacional, como eu já disse, elas se desenvolvem a partir da Segunda Guerra Mundial, quando tem início os programas regulares de assistência técnica, mantidos inicialmente pelas potências coloniais europeias e depois pelos Estados Unidos.
No caso das ex-colônias europeias, as potências não queriam perder poder nesses territórios, e aqui eu estou falando especificamente do território do continente africano. Então, para eles, era interessante que eles mantivessem algum vínculo com esses países, né? Então, a tentativa de, uma vez que eu perdi o poderio econômico, o poder militar, uma vez que eu perdi uma posição de dominação que eu tenho com esses países, como que eu posso restabelecer esse vínculo em outros moldes? Então, a cooperação surge daí, né? Da Europa partindo para a África. Com relação aos Estados Unidos, tem uma lógica parecida, mas apresenta algumas diferenças. A ajuda internacional que os Estados Unidos começam a estabelecer na mesma época, primeiro vem a partir do Plano Marshall, ou seja, uma iniciativa de tentar reconstruir a Europa depois da Segunda Guerra Mundial, mas também tinha um objetivo econômico, que era ajudar a estabilizar essas economias para que as empresas estadunidenses pudessem chegar. E como um terceiro objetivo, no caso dos Estados Unidos, seria conter o avanço do comunismo. Vale lembrar que nessa época, principalmente a partir dos anos 60, o continente africano começou a viver suas lutas de independência. Então havia ali, entre aspas, um espaço vago que os Estados Unidos não queria que fosse ocupado pelas ideias do comunismo. Então, o sistema da cooperação internacional, ele surge um pouco nesse contexto. Às vezes se fala de cooperação Sul-Sul como algo recente, mas tu já fez referência aí que cooperação Sul-Sul não é tão recente assim, né? No pós-guerra, se falava mais em primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Como que tu vê a cooperação nessa época do pós-segunda guerra no bloco comunista e nos não alinhados? A cooperação Sul-Sul, ela tem como marco a Conferência de Bandung, que aconteceu em 1955. E nessa época, esses países eles tinham algumas bandeiras em comum, né, que para além de atingir o desenvolvimento, como uma das bandeiras que também aparecia era a luta pela autodeterminação, pelo direito à autodeterminação dos povos. Então, nesse contexto, né, de lutas por independência de várias colônias europeias, essa era uma bandeira que unificava esses países, e aqui eu estou chamando de países de desenvolvimento, né, como esse grupo amplo, mas que tinham não só o desafio do subdesenvolvimento, mas também a luta pelo direito à autodeterminação dos povos. Além disso, um outro ponto muito importante da Conferência de Bandung, que é sempre retomado nessa ideia, né, quando os países querem falar de cooperação Sul-Sul, é a solidariedade entre os povos e o antirracismo. Então, havia também um componente de respeito às diferenças culturais que aparece na Conferência de Bandung e ele se mantém como um dos pilares da cooperação estabelecida pelos países de desenvolvimento. Renata, tem muita gente que vê, às vezes, a cooperação, que nem tu falou na tua fala inicial, como algo que tem interesses geopolíticos por trás e que é vinculado a condicionantes que podem acabar até atrapalhando o processo de desenvolvimento de alguns países. Por exemplo, tem um economista do desenvolvimento que é bem famoso, o Eric Reinert, que tem um livro dele que ele tem um capítulo inteiro só criticando o modelo de cooperação Norte-Sul que impede os países de mudar a sua estrutura produtiva, né, que acabam reforçando o caráter primário exportador de alguns países, principalmente na África. Tu vê uma diferença entre esse modelo de cooperação Norte-Sul e Sul-Sul nesse sentido de haver uma perspectiva de mudança estrutural dos países, ou pelo menos uma perspectiva de que essa relação desigual que se manifesta no comércio, na política, no sistema financeiro internacional, tem que ser rompido? Tu vê uma diferença nesse sentido, assim, claro que falando de forma geral, depois a gente vai falar de forma mais específica? A cooperação internacional para o desenvolvimento, ela pode ser lida de vários jeitos. Existem muitas leituras possíveis. Particularmente, eu acredito que existe muita diferença entre a cooperação Norte-Sul e a cooperação Sul-Sul. Mas para pensar se ela realmente faz com que os países consigam atingir o desenvolvimento, ou se ela, na verdade, mantém esses países estruturalmente no desenvolvimento, a gente precisa pensar o que é o desenvolvimento.
Porque, por exemplo, no caso da cooperação Norte-Sul, né, a cooperação tradicional, onde os países do Norte doam para os países do Sul, existe uma relação clara de poder, né? Esses países, eles são os donos da ação. Existe alguém que age e alguém que é passivo. Então, essa é uma característica da cooperação Norte-Sul. No caso da cooperação Sul-Sul, os países falam mais em parcerias. Eles não usam a nomenclatura doador e receptor. Por quê? Porque essas duas modalidades de cooperação, elas pensam o desenvolvimento de um jeito muito diferente. No caso da cooperação Norte-Sul, a cooperação tradicional, aquela praticada pelos países da OCDE, eles medem o desenvolvimento por dólar produzido. Então, quanto economicamente essa cooperação está promovendo o desenvolvimento, aqui entendido no sentido econômico. Já os países em desenvolvimento e a cooperação Sul-Sul, eles trabalham com uma medida talvez um pouco mais subjetiva do que é o desenvolvimento. Por exemplo, no caso da cooperação brasileira, o método de avaliação que a ABC, a Agência Brasileira de Cooperação, pratica, são questionários. Então, os técnicos, né, as pessoas responsáveis pela implementação da cooperação, eles avaliam ali, né, qual foi o resultado daquela cooperação. E aí você pode olhar uma cooperação, por exemplo, que seja na área da saúde, que seja para reduzir, dando um exemplo, inventando um exemplo, tá? Que seja para reduzir a violência doméstica numa comunidade em um outro país na Ásia, né? O Brasil estabeleceu uma cooperação com esse país, que enfrenta esse que é um desafio das nossas sociedades. Se você avaliar que uma mulher deixou de ser agredida por causa dessa cooperação, então o resultado teria sido positivo. Então, é uma métrica que ela é muito diferente, né? Então, ela busca atingir objetivos que são os mesmos, é o desenvolvimento. Mas, como se pensa esse desenvolvimento é muito diferente. Então, assim, isso é uma parte da resposta. A segunda parte da resposta é a seguinte: existem muitas leituras de que os países desenvolvidos promovem a cooperação para, na verdade, promover o seu próprio poder dentro do território do país que recebe a cooperação. O professor Carlos Milani, esse livro aqui, Solidariedade e Interesse, do professor Carlos Milani. Ele explica que a solidariedade e o interesse são os dois componentes fundacionais da cooperação internacional para o desenvolvimento. Então, mesmo na cooperação Sul-Sul, existe um interesse dos países que decidem praticar, né, decidem cooperar. Então, não tem como pensar a cooperação sem pensar interesse. Isso é um pressuposto. Todo país, quando estabelece cooperação, seja a cooperação Norte-Sul, cooperação Sul-Sul, ou uma cooperação triangular, que é a cooperação que envolve um país do Sul e um país do Norte, ou, né, diferentes atores, essa cooperação obedece a objetivos de política externa. Ela obedece aos interesses estratégicos desses países. Então, eles estabelecem essas parcerias pensando nos seus próprios interesses. Isso é uma segunda premissa para entender essa diferença e para entender se a cooperação realmente gera desenvolvimento. Uma terceira leitura seria o seguinte: é um fato que a cooperação Norte-Sul não gera desenvolvimento nos países. É um sistema que já existe há mais de 50 anos e os países continuam enfrentando desafios econômicos, desafios sociais, desafios de capacidade institucional. Então, assim, isso é um fato. A cooperação Norte-Sul, ela não gera o desenvolvimento que ela prega, que é aquele desenvolvimento econômico, né, entendido em bases econômicas. Mas se questiona muito também sobre a validade da cooperação Sul-Sul, né, sobre a real importância da cooperação Sul-Sul. E eu acho que essa é uma pergunta que tem muitos interesses implícitos, sabe? Eu acho que essa é uma pergunta, por exemplo, quando você olha os dados, olhando numericamente, falando em quantidade de recursos destinados à cooperação, a cooperação Sul-Sul é 10% da cooperação Norte-Sul mundial. Então, assim, é muito pouco. Se é tão pouco, né, usando esses parâmetros econômicos e financeiros, por que a cooperação Sul-Sul incomoda tanto? Por que existe esse questionamento sobre a validade, sobre a importância de países em desenvolvimento se ajudarem?
É porque, de alguma forma, você está estabelecendo conexões que não estão no controle dos eixos tradicionais de poder, que são as grandes potências, que eram nos anos 50 e que continuam hoje fortes, economicamente, militarmente, politicamente. Então, é aquilo que eu disse, né? Se a cooperação Norte-Sul não gera desenvolvimento, a cooperação Sul-Sul pode-se dizer que sim, ela gera algum tipo de desenvolvimento que não é mensurado do mesmo jeito que a cooperação Norte-Sul. Ela é mensurada de uma outra forma. Mas mesmo sendo pouco, a cooperação Sul-Sul ainda incomoda muito. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que existe esse consenso de que a cooperação Norte-Sul não gera o desenvolvimento que ela promete, mas esse tipo de questionamento, eu creio que não é válido para a gente avaliar a cooperação Sul-Sul, porque na cooperação Sul-Sul a gente avalia o desenvolvimento a partir de outras dimensões para além da dimensão econômica. Tem um outro questionamento à cooperação Sul-Sul, que é o questionamento interno a esses países. A gente vê isso muito no Brasil, em relação à política externa brasileira, principalmente para a América do Sul e para a África, que é esse questionamento de como que um país que tem pobreza, que tem desigualdade, que tem problemas sociais das mais diversas ordens internamente, quer destinar recursos para ofertar projetos de cooperação em terceiros países. Qual a resposta para esse tipo de argumento? Olha, esse tipo de argumento, ele tem um erro na sua premissa, que é a ideia de que o país que pratica a cooperação não ganha nada. Isso não é verdade. Especificamente, quando a gente fala da cooperação Sul-Sul, existe esse conceito chamado win-win, ou seja, é um jogo de ganha-ganha. Os países, quando decidem estabelecer uma cooperação, firmar uma parceria, eles estão trabalhando em conjunto. Se você para analisar, principalmente no caso da cooperação Sul-Sul, ela é majoritariamente técnica. Ou seja, países compartilham conhecimento, países compartilham expertise que eles têm em áreas como políticas públicas, também existe muita cooperação técnica para melhorar a capacidade institucional. Ou seja, quando você pega técnicos do Brasil e você envia para outros países para que eles possam, entre aspas, ensinar, né, a expertise brasileira numa determinada área, essas pessoas também estão aprendendo. Então, essa ideia de que quando se estabelece uma cooperação, aquele país que doa, entre aspas, não está ganhando nada, isso é uma visão completamente equivocada. Uma segunda visão, que também é problemática, diz respeito ao envio de dinheiro. Quando a gente fala de cooperação Sul-Sul, ela é predominantemente técnica. Por quê? Porque esses países em desenvolvimento muitas vezes não dispõem de recursos em abundância para enviar para outros países. Então, mesmo quando se estabelece uma cooperação na área financeira, na maioria dos casos, esse envio acontece por empréstimos. Então, é um dinheiro que vai e volta. Eu acho que, mais uma vez, esse preconceito em torno da cooperação Sul-Sul, ela vem não só de um desconhecimento, né, dos termos dessas atividades, mas elas vêm também de uma ideia de que países em desenvolvimento não têm nada a ofertar, de que eles não têm nenhum conhecimento para compartilhar, de que eles não têm interesses estratégicos, né? Como eu disse, quando se estabelece uma cooperação, você tem um interesse ali, você tem um objetivo de política externa. Então, parte-se do pressuposto de que os países em desenvolvimento não têm recursos, eles não têm expertise e que também não têm agência no sistema internacional. E a cooperação Sul-Sul, ela mostra justamente o contrário. É que mesmo com todas essas deficiências econômicas, deficiências de capacidade institucional, esses países ainda conseguem cooperar e ainda conseguem evoluir em algum critério, seja social, seja econômico, seja na área educacional, na agricultura. Para a gente chegar lá no final da nossa conversa e refletir sobre o panorama mais atual, perspectivas da cooperação Sul-Sul no governo Lula III, eu acho importante a gente
parar e conversar um pouquinho sobre o que foi essa cooperação Sul-Sul na política externa brasileira nos períodos do PT anteriormente, porque muito do que foi feito em política externa naquele período está se retomando agora, mas teve um aprendizado com erros e acertos do passado e o mundo, o contexto internacional mudou bastante. Vamos falar um pouco sobre cooperação Brasil-África, principalmente na área de transição energética. Foi tema da tua tese, aliás, uma tese super interessante. Então, podia falar um pouquinho para a gente, primeiro, de forma geral, sobre o que foi a cooperação Sul-Sul nos governos do PT, áreas principais de cooperação, principais parceiros, principalmente no continente africano. Acho super importante esse exercício, a gente fazer essa reflexão. Eu acho importante a gente conversar sobre uma coisa, que é a ideia de que as relações Sul-Sul são uma característica do governo Lula, são uma característica do governo do PT. Sim, é uma das características no desenho, nas diretrizes da política externa brasileira ativa e altiva, né, que foi a política externa caracterizada nos anos do Lula 1 e 2, sim, havia um foco em estabelecer relações Sul-Sul, em estabelecer projetos de cooperação Sul-Sul com países em desenvolvimento. Mas isso não é exclusividade desse período. O Brasil começa no sistema internacional da cooperação internacional nos anos 60 como beneficiário, ou seja, como recebedor, como passivo no sistema internacional. A partir dos anos 70, o Brasil começa a assinar os primeiros acordos de cooperação com outros países em desenvolvimento. Então, mesmo durante a ditadura militar, né, houve diversas atividades de cooperação do Brasil com países africanos, apenas para citar um exemplo. Então é importante lembrar isso, né, analisar a história para desfazer um pouco essa ideia de que a característica principal da cooperação da política externa de Lula 1 e 2 era a cooperação Sul-Sul. Era também, é uma das, mas não é exclusivo desse período histórico. O Brasil já praticava isso com outros países. Bom, nesse sentido, é importante a gente olhar para esse objeto específico da energia pelo seguinte: a gente viveu, no início dos anos 2000, um período de intensificação das preocupações ambientais. Naquele momento, né, a gente tem um regime internacional das mudanças climáticas mais consolidado e os países começam a conversar de forma mais intensa sobre a necessidade de mudanças na matriz energética mundial, composta majoritariamente por queima de combustíveis fósseis, que são altamente poluentes e prejudiciais para o meio ambiente. Nesse contexto, o Brasil é um país que sempre teve muito capital político nessa área de meio ambiente, nessa área de clima, por diversos fatores, né? Só para citar um deles, o Brasil tem uma matriz energética que é muito mais limpa do que a dos países desenvolvidos. Então, se a gente olha a matriz elétrica do Brasil, 70% vem da hidroeletricidade, que é considerada uma energia mais limpa do que o carvão, do que o petróleo, do que o gás natural. Além do fato do Brasil apresentar a floresta amazônica, né, que dá um peso simbólico muito significativo para o Brasil nessas arenas multilaterais que conversam sobre clima, meio ambiente e energia. Então, esse era mais ou menos o contexto do início dos anos 2000. Internamente, o Brasil também, por meio de políticas domésticas, incentivava o desenvolvimento de carros com motor flex-fuel, ou seja, motores que funcionam a gasolina e a álcool. Então, nesse momento, teve um momento perfeito para que o Brasil começasse um marketing dos biocombustíveis. Então, ele começa um marketing mundial dos biocombustíveis. Essa política externa para biocombustíveis, que ganhou força nesses anos Lula 1 e 2, tinha diferentes estratégias. Então, havia uma estratégia global, que era a estratégia de criar um mercado global de etanol e de biodiesel, mas também reduzir as barreiras protecionistas colocadas por muitos países a essas fontes de energia. Então, o Brasil ia nos fóruns multilaterais, foi um período de intensa diplomacia presidencial, ou seja, envolvimento direto do chefe do executivo nos assuntos de política externa. Os biocombustíveis aparecem muitas vezes no discurso do presidente Lula, ele frequentemente falava sobre isso.
E além da frente global, que era esse marketing mundial, né, dos biocombustíveis, o Brasil também estabeleceu uma outra estratégia, que era a estratégia de cooperação internacional para o desenvolvimento com outros países em desenvolvimento. Então, o Brasil passou a estabelecer projetos de cooperação sul-sul, principalmente com países africanos, para ensinar a produzir biocombustíveis. É um caso bastante interessante, porque ele demonstra algumas características básicas da cooperação praticada pelo Brasil. Primeiro, o fato de ser demand-driven. O que significa isso? Significa que o país que deseja estabelecer cooperação com o Brasil procura o Brasil. Segundo, uma cooperação sem condicionalidades, uma cooperação sem condicionantes políticos, que é uma coisa bastante praticada pela cooperação tradicional, né? Ou seja, os países aceitam doar um montante para um país em desenvolvimento em troca de alguma coisa política, em troca de algum favorecimento ou algum alinhamento. Isso a cooperação do Brasil não faz, teoricamente, né, no discurso. E, bom, além dessas, existem vários outros princípios, né? O princípio de solidariedade, o princípio de não ingerência, é uma cooperação praticada sem fins lucrativos. Então, tinha toda essa teoria, né, em torno do que seria a cooperação brasileira. Além desses princípios, fazendo esse panorama sobre a cooperação brasileira, como eu já disse, ela tinha como foco os países em desenvolvimento, principalmente a África e a América do Sul. E em 3 áreas específicas: educação, agricultura e saúde. Que são 3 áreas que o Brasil também apresenta uma expertise, um acúmulo de conhecimento na área de políticas públicas. Então, o Brasil tinha programas de alimentação escolar, o Brasil tem programas de cooperação educacional, que oferece bolsa a países africanos, o PEC-G para graduação e o PEC-PG. E na área da agricultura, que também é um carro-chefe da capacidade institucional brasileira, principalmente por causa do trabalho da Embrapa, que é uma instituição de ponta na área da tecnologia agrícola e em pesquisa e desenvolvimento na área agrícola. Então, o Brasil utilizava essas 3 áreas, educação, saúde e agricultura, para exportar os seus conhecimentos, para estabelecer cooperação com outros países. Então, como eu já disse, né, tinha foco na América do Sul e na África. E no continente africano, o Brasil acabou estabelecendo mais projetos de cooperação com países falantes de língua portuguesa, os PALOPs, os países africanos que falam português. E aí existem muitos fatores, né, que ajudam a explicar esse foco. Eu acho que, com certeza, o idioma, né, é um fator facilitador, mas também proximidades culturais. Vale lembrar que a gente está falando da África, um continente que tem mais de 50 países, onde se fala milhares de línguas, que tem muitas etnias. Então, essa proximidade cultural, para além do idioma, também facilitava que o Brasil se aproximasse desses países. Um terceiro elemento que ajuda a explicar essa aproximação do Brasil com países africanos nesse período é um argumento mais retórico, mais discursivo. É a ideia de que o Brasil apresenta um passado colonial comum com esses países e, portanto, esses países possuem vínculos históricos e sociais, né? Isso também remete um pouco a história do tráfico humano no período de escravização, né, das pessoas. Então, vale lembrar que pessoas foram trazidas do continente africano para serem escravizadas aqui no Brasil. E isso, segundo esse argumento retórico, né, ele também daria um peso histórico, um peso social, um peso simbólico a alianças que o Brasil viesse a estabelecer com países africanos. Então, todos esses argumentos também aparecem na cooperação em biocombustíveis, né? A ideia de que o Brasil precisa cooperar com um continente africano, a ideia de que o Brasil estaria fortalecendo, né, os seus laços históricos, de que haveria um resgate, né, desse vínculo com o Brasil. E, por último, vale lembrar também, esse livro está por aqui,
É um livro da professora Irene Vidagala, onde ela explica a política externa como ação afirmativa, que seria justamente essa aproximação do Brasil com países africanos. Ela também serviria para ajudar a reconhecer o peso e a importância desse continente para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Agora, em se tratando do panorama da política externa brasileira e da cooperação Sul-Sul, eu indico o Atlas da Política Externa Brasileira. É uma publicação que tem muitos mapas, assim, é uma publicação super completa, tá todo marcado aqui, ó, porque vira e mexe eu recorro a ele, mas aqui você tem, assim, informações sobre esse período de auge da cooperação Sul-Sul do Brasil. Vale lembrar que, embora não seja uma característica exclusiva ou específica dos governos Lula 1 e 2, foi durante esse período que o Brasil viveu o seu auge da cooperação internacional, tanto em quantidades de projetos de cooperação Sul-Sul, quanto em orçamento destinado a esses projetos. A Agência Brasileira de Cooperação, que é um órgão vinculado ao Ministério das Relações Exteriores, viu o seu orçamento crescer significativamente. Por quê? Porque o Brasil tinha essa ideia de investir em cooperação, né, uma vez que a cooperação estava atrelada às diretrizes da política externa brasileira, que pretendia garantir ao Brasil um lugar de maior protagonismo no sistema internacional, e para isso ia usar a cooperação Sul-Sul. Bom, além de todos esses argumentos, existe um último argumento que ajuda a gente a entender essa aproximação do Brasil com países africanos, que foi a ideia de que, oferecendo cooperação Sul-Sul, o Brasil conseguiria votos desses países nas arenas multilaterais da ONU. E isso se confirmou, né? Posteriormente, o Brasil conseguiu alcançar espaços de direção, espaços de poder no multilateralismo, e é claro que o peso de um continente com 50 países é bastante significativo quando você vai avaliar votos nas Nações Unidas. Então, esses fatores ajudam a gente a entender essa aproximação do Brasil com países africanos e o porquê dessas características, né, da cooperação Sul-Sul. Como que se dava a cooperação nesse caso específico dos biocombustíveis? Qual que era o formato dessa cooperação? Era basicamente técnica? Era recurso? Recurso para quê? Como que isso foi implementado na prática? Bom, majoritariamente cooperação técnica, porque assim, quando o Brasil decide fazer dos biocombustíveis uma bandeira da sua política externa, ele começa a assinar acordos internacionais com muitos países. Na minha dissertação, eu fiz um mapa dos países envolvidos nos acordos de cooperação internacional na área de biocombustíveis assinados pelo Brasil. São quase todos os países do mundo. Então, mesmo que o Brasil não tenha assinado um acordo direto com aquele país, às vezes o país ele estava como terceira parte. Ou seja, Brasil, Itália assinam um acordo de cooperação para a produção de cana-de-açúcar no país tal. Esse país ele aparece como terceira parte, ele não estava envolvido diretamente no acordo que foi firmado. Então, o Brasil fez isso, né, fez esse tanto de acordo de cooperação, e aí, o que aconteceu depois? Aí eu fui investigar na tese. Na maioria dos casos, esses acordos tiveram um grau de implementação de 50%, ou seja, muitos acordos não deram em nada, muitos acordos não aconteceram, e aí a gente vai falar daqui a pouco sobre essas dificuldades, né? Mas aqueles que aconteceram, predominantemente eram acordos de cooperação técnica. Então, o que significa isso? O Brasil, e é uma característica interessante da cooperação brasileira. A cooperação brasileira, praticada pelo Brasil, ela é organizada e gerida pela Agência Brasileira de Cooperação. Mas quando a gente fala de atores envolvidos na cooperação brasileira, existe assim uma ampla gama de atores. Por quê? Porque a ABC não domina todas as expertises que o Brasil estabelece cooperação. Então, se você tem uma cooperação na área da agricultura, a ABC chama a Embrapa. Se você tem uma cooperação na área educacional, a ABC convoca o MEC. E assim vai trazendo essas instituições e órgãos, ora oficiais do Estado, como o MEC, como a Embrapa, ora atores privados. O Brasil, na cooperação Sul-Sul, também
envolvia setores privados na sua cooperação, nas atividades. E isso é particularmente importante na cooperação em biocombustíveis. Por quê? Como era o processo? O Brasil assinava um acordo com o país falando, olha, a partir de agora nós vamos te ensinar a produzir biocombustíveis. Então, essa cooperação acontecia, a cooperação técnica, né, que fala especificamente de compartilhamento de expertise. E como que acontecia esse compartilhamento? O Brasil enviava técnicos da Embrapa ou de outras empresas estatais ou não estatais, às vezes de empresas privadas de biocombustíveis, para outros países que queriam aprender a produzir biocombustível. Então, esses técnicos, aconteciam workshops, aconteciam seminários, onde o Brasil dividia o conhecimento nessa área. Uma vez feito isso, agora começava a etapa número 2, que era a etapa de estudos de viabilidade. Ou seja, o governo brasileiro, em parceria com o governo local ou com terceiras partes, quando a gente falava de cooperação multilateral ou triangular, agora a gente vai fazer um estudo de viabilidade para verificar a possibilidade de produção de biocombustíveis nesse território. Então, se produzia esse estudo, no caso do Brasil, com entidades privadas ou mesmo universidades também estavam envolvidas. Então, se produzia esse estudo para avaliar a possibilidade de produção. Uma vez feito esse estudo, começava aquilo que eu chamo de cooperação econômica, né? Que era o envolvimento desses atores privados, que seriam as empresas do agronegócio, que passam a atuar nesse território, passam a atuar nesses países, né? Então, muitas vezes essas empresas contam com muitas facilidades, então, doação de áreas, isenção de impostos, para que essas empresas pudessem vir para esses países produzir biocombustíveis. E qual era o objetivo do Brasil nessa época? Fortalecer as empresas privadas aqui no Brasil. Nesse momento, né, a gente está falando de um momento de expansão da economia brasileira, um momento de forte internacionalização das empresas brasileiras. Então, o agronegócio, ele ganhava muito espaço, né? O governo brasileiro ia lá, né, produzia todo um terreno político, um terreno administrativo, um terreno diplomático, para que as empresas brasileiras chegassem em solo africano. Pegando o exemplo aqui do continente africano, né? Bom, uma vez feito isso, aquela empresa se instalava e começava a verificar a viabilidade da produção de biocombustíveis em larga escala. Bom, esse movimento era acompanhado em paralelo por um movimento de desenvolvimento institucional nesses países. Pegando Moçambique como estudo de caso, né, que foi o que eu analisei na minha tese, nesse período, é claro que aqui a gente não está falando de um momento curto, né, nós estamos falando de um longo período histórico, né, estamos falando de anos. Nesse período, o Estado de Moçambique passou a desenvolver a sua base normativa para a criação de uma indústria de biocombustíveis naquele país. Então, documentos, agências reguladoras, órgãos dentro do técnico, então tudo produzindo, né, institucionalmente. O país começava a se produzir institucionalmente para que aquela indústria pudesse se desenvolver. Então, esse era o plano, né? Criar um mercado global de etanol e de biodiesel. Para isso, o Brasil precisava de outros países produzindo, né? Então, a cooperação vinha nesse sentido. Então, Renata, tu já argumentou claramente sobre isso, mas eu quero sublinhar mais uma vez para quem ainda não entendeu. Por que o Brasil iria abrir mão, digamos, da sua do monopólio, da expertise, e passar isso para outros países, se o Brasil poderia simplesmente ele produzir, né? Nós temos terras agricultáveis e tal. Qual a vantagem para o Brasil de outros países estarem produzindo? E qual a vantagem para o Brasil disso ser uma commodity que é produzida e consumida na escala global, uma escala que o Brasil sozinho não conseguiria atender? Eu acho que isso tem que ser frisado para ficar claro qual é o interesse do agronegócio brasileiro nessa cooperação. Não, então, é uma ótima pergunta, né? E eu acho que alguns elementos a gente já conversou. Seria justamente a ideia de que o Brasil queria construir esse mercado global, mas ele não daria conta
de atender toda essa demanda energética. A gente está falando de um momento que havia muita expectativa em torno dos biocombustíveis. Se vendia a ideia, que é totalmente falaciosa, de que os países africanos conseguiriam a autossuficiência energética por causa de biocombustíveis. Isso seria pouco provável, uma vez que essa indústria de biocombustíveis é uma indústria que até hoje precisa de investimentos e incentivos estatais. Aqui no Brasil, então é uma indústria que não consegue se manter sozinha e ela está aqui há muito tempo. Então você imagina quando a gente fala do continente africano, né, em países que têm muitas vulnerabilidades econômicas, de capacidade institucional, como eu falei, Moçambique começou a construir a sua base regulatória, normativa para aquela indústria, né? Ao mesmo tempo, então era muito interessante para o Brasil que o Brasil conseguisse que outros países produzissem biocombustíveis, né, para que ele realmente se tornasse uma commodity global. No entanto, é interessante também lembrar que o Brasil não perderia espaço, porque a hegemonia já era brasileira. Vale lembrar também, essa hegemonia bastante disputada com os Estados Unidos na época. Então, esses dois países eles já se colocavam à frente no mercado global de biocombustíveis. E o Brasil já tem expertise em produção de biocombustíveis desde 1930. Então, é uma área que o Brasil acumula muito conhecimento. Então, ele queria que outros países passassem a produzir, mas ele não perderia uma posição de liderança. Um outro aspecto importante, e aí a gente fala especificamente do continente africano, que havia um interesse claro do agronegócio brasileiro. E depois, durante a redação da minha tese, eu fiz a pesquisa de campo lá, eu fui a Moçambique, fui a Maputo, e eu analisei que, na verdade, as empresas brasileiras perderam espaço para as empresas europeias, né, para as empresas do agronegócio, que passaram a comprar terras em Moçambique, o que gerou todo um processo de usurpação de terras e uma série de consequências socioambientais bastante negativas. E o agronegócio brasileiro não conseguiu se manter nesse território. Mas qual era o objetivo inicial? Era conseguir produzir no continente africano, porque seria mais fácil exportar para a China, para a Ásia e também para a Europa. Uma vez que muitos países africanos têm acordos econômicos e comerciais com países europeus. Então, esse era o objetivo, né? Que o Brasil conseguisse expandir o seu poder no sistema internacional, né, por meio do incentivo à comoditização dos biocombustíveis, mas também internacionalizar o agronegócio brasileiro em um território com muitas facilidades econômicas, facilidades, né, como eu já disse, doação de terrenos, isenção de impostos, e uma vez lá essas empresas conseguiriam exportar para a Europa e para a Ásia com frete muito mais barato, né, com muito mais economia. Acho que a gente pode falar um pouquinho também do ponto de vista dos países africanos. A gente está falando muito aqui do ponto de vista do Brasil, do ponto de vista deles, e já encaminhar para o porquê que isso não deu certo, por que não se criou esse mercado global e gerou essa frustração. Na medida em que o Brasil exporta esse modelo, ele exporta também as contradições que se manifestam no território do Brasil. A gente tem a questão agrária, a gente tem a questão de segurança alimentar. Então, isso faz parte também das explicações de por que isso não deu certo, ou não, são outras razões. Fala um pouquinho sobre o ponto de vista dos países que receberam esse tipo de cooperação e do porquê que isso não deu certo. Ótimo. Muitas dessas explicações estão no livro que eu publiquei com minhas colegas do LabMundo, que é Política Externa, Agricultura e Modelos de Desenvolvimento, Conceitos, Teorias e Estudos de Caso, que foi organizado pela Juliana Luiz, Adriana Bueno, a Tássia Carvalho e por mim. Ele foi publicado no final do ano passado, no final de 2022, e ele traz aqui não só o exemplo dos biocombustíveis, mas também o exemplo de outros exemplos de cooperação ou de política externa brasileira na área da agricultura. Em se tratando especificamente dos biocombustíveis no continente africano, existem muitos fatores, né? Existe uma série de fatores que a gente pode
elencar para explicar esse fracasso, entre muitas aspas. Porque, como você falou, esse foi um fracasso da perspectiva brasileira, né? Quando a gente avalia que o Brasil tinha por objetivo criar um mercado global de etanol, isso não aconteceu. O Brasil tinha por objetivo fazer do continente africano um grande produtor de biocombustíveis. Isso também não aconteceu. Então, a gente pode olhar do ponto de vista dos objetivos estratégicos da política externa brasileira, sim, a gente pode considerar um fracasso. Mas, para os movimentos sociais que se mobilizaram contra a usurpação de terras em Moçambique, para citar um exemplo, né, contra a produção de jatrofa, que iria concorrer com a produção de subsistência, que poderia promover insegurança alimentar, foi sucesso. A gente pode considerar um sucesso. Eu acho que, partindo do ponto de vista do Brasil, antes de falar dos países africanos, alguns elementos ajudam a explicar. Primeiro, a descoberta do pré-sal acabou mudando o foco do Brasil nessa área energética, né? O Brasil tinha, a princípio, esse objetivo de promover os biocombustíveis. Com a descoberta do pré-sal, esse objetivo vai para segundo plano. Desculpa, Renata. O marco temporal, até para os nossos jovens ouvintes que não viveram essa época, dá para dizer que no primeiro governo Lula foi mais manifestada essa questão dos biocombustíveis. Eu me lembro que teve uma grande conferência em 2007 sobre isso, e aí na virada para o segundo governo Lula é que deu também essa virada de foco para o pré-sal? Sim. Com certeza, a gente consegue avaliar, até porque tem o seguinte, uma vez que no primeiro governo o Brasil já tinha assinado muitos acordos, no segundo ele também já não tinha mais tantos países assim para expandir essa cooperação, né? Mas sem dúvida, o pré-sal é um elemento chave para entender um abandono dessa agenda na política externa brasileira. Ainda no Brasil, as empresas brasileiras do agronegócio não conseguiram se manter em solo africano. E, mais uma vez, eu volto na necessidade que esse setor aqui no Brasil, especialmente o setor da cana-de-açúcar, a dependência em relação a incentivos estatais e subsídios estatais. Então, no momento que essas empresas vão para o solo africano, elas não contam com diversos apoios que o governo brasileiro as oferece em território nacional, elas enfrentam dificuldades e não conseguem se manter. Perdem espaço para as empresas europeias, principalmente. Renata, eu acho até importante a gente sublinhar, fugindo um pouco do assunto aqui, que normalmente se fala que a indústria brasileira é que é muito dependente de subsídios, né? Mas o agro, que é sempre falado que é extremamente competitivo em nível global e tal, recebe muitos subsídios estatais e é um setor da economia menos taxado, né? Principalmente em comparação com a indústria brasileira. Basta ver os números do Imposto Territorial Rural, que é uma arrecadação ínfima em relação à pujança que a agricultura brasileira tem. Mas voltando, falar da perspectiva dos países africanos. Bom, eu concordo com você, né? Eu acho que esse tema dos biocombustíveis mostra isso de forma exemplar. No caso dos países africanos, a gente pode... Bom, existem muitas explicações. A primeira delas é a dificuldade institucional de diversos países africanos em conseguir estabelecer uma indústria. Não havia o desenvolvimento adequado de órgãos, de agências reguladoras, ou seja, do aparato estatal que precisaria existir para o desenvolvimento dessa indústria. Mas a gente também não deve olhar, eu acho que o nosso olhar preconceituoso ele tem muito um viés de olhar para o continente africano como um espaço de falta, né, como um espaço de insuficiência. E aí eu trago uma outra lente. Né? No momento que as empresas brasileiras e estrangeiras começam os processos de usurpação de terras, pegar o Moçambique para citar como exemplo mais uma vez, começam a grilagem, começam processos de grilagem, começam processos de usurpação de terras para a produção de jatrofa, né, que seria a cultura, que foi a cultura eleita lá em Moçambique, os movimentos sociais começam a se mobilizar, a sociedade civil começa a se mobilizar. Vale lembrar o contexto aqui, é um contexto de forte presença brasileira em Moçambique, né, não só no continente africano, mas em Moçambique, não só na área da agricultura, mas também na cultura, na área da educação, na área da saúde, então havia uma presença brasileira significativa.
E esses movimentos sociais já estavam mobilizados para contestar outros projetos que o Brasil estava envolvido, a exemplo do projeto Pro Savana, que era um projeto que também mobilizou fortemente os movimentos sociais da terra em Moçambique. Mas não só em Moçambique. E todo esse processo de produção de biocombustíveis na África, ele acabou desenvolvendo uma rede internacional de movimentos sociais ligados à terra. Porque, como você disse perfeitamente, o Brasil, quando exporta esse modelo de desenvolvimento, ele exporta contradições que a gente já lida aqui no país. Latifúndio, denúncia de escravidão, então monocultura e exportação. É um modelo que a gente conhece há 500 anos. Então, assim, o Brasil, ao exportar esse modelo, ele exporta esses problemas para o território africano. E o que os países africanos, o que os movimentos sociais africanos começam a fazer, começam a estabelecer redes e contatos com os movimentos sociais do Brasil. Então, houve a criação de uma rede forte de solidariedade entre as organizações da sociedade civil brasileiras e do continente africano, mas também internacional, tá? A rede internacional de contestação desses projetos que lidavam especificamente com a terra no continente africano também é algo bastante significativo. Bom, para além do esforço desses atores em barrar esses projetos, como eu já disse, uma série de consequências socioambientais negativas. Na minha tese e nesse livro, né, eu falo um pouquinho sobre as consequências do desenvolvimento de projetos em biocombustíveis em Moçambique. A gente avalia até mesmo eventos e episódios onde ficava claro a exclusão de mulheres do processo decisório sobre projetos de biocombustíveis nas comunidades locais afetadas. Então, não era só que o Brasil estava promovendo em outros países um modelo de desenvolvimento extremamente problemático. Esses problemas se uniam a problemas que já existiam no continente africano. Então, além da questão da grilagem, além da usurpação de terras, além da questão da forte articulação dos movimentos sociais, um outro fator que ajuda a explicar, do ponto de vista do continente africano, é o debate sobre insegurança alimentar. Então, a gente está falando aqui de territórios onde a população se alimenta por meio de subsistência. Em muitos casos, né, aquelas comunidades produzem seus próprios alimentos. E no momento que o governo o governo local começa a incentivar a produção de biocombustíveis, distribuir sementes de jatrofa, como aconteceu em Moçambique, essa produção passa a competir com a produção de alimentos, o que poderia ampliar a insegurança alimentar dessas populações locais. Então, a gente não pode falar em um fator, né? São vários. Um relativo abandono aqui, no caso brasileiro, o fato das empresas do agronegócio decidirem não investir mais, vender seus ativos. Do lado de lá, né, uma forte articulação dos movimentos sociais, que aí considera que pode ser avaliado como um sucesso desses grupos, né, que conseguiram barrar o desenvolvimento dessa indústria nesses países. Dificuldades financeiras, né, dessas empresas que não conseguiam se manter, mas também o debate sobre insegurança alimentar, que foi ganhando cada vez mais espaço no continente africano naquela época. Eu vi na tua tese alguns dados, para a gente fechar esse capítulo da nossa conversa, alguns dados sobre a produção de biocombustíveis na África. E são números bem modestos, não decolou essa produção, a minha análise vendo os números, né? Muito concentrada na África do Sul, a produção no continente, e nos outros países, uma produção muito pequena. É isso mesmo? Sim, é isso. Vale lembrar, gente, que quando a gente fala do continente africano, a gente está falando de um continente que, assim como o Brasil, tem muito potencial para energia renovável, mas, ao mesmo tempo, tem um déficit de eletrificação que é muito significativo. Você tem, na África Central, áreas rurais onde 2% da população tem acesso à eletricidade. Então, esses países têm pressa. A África do Sul, que é uma potência regional, está lidando, nas últimas semanas, com uma crise energética, um racionamento de energia.
Entende? Então, assim, esses países têm pressa. Eles não querem investir na criação de uma indústria que, por mais que hoje em dia a gente até saiba que de renovável tem muito pouco, né, porque é uma indústria que gera conflitos e problemas socioambientais significativos, mesmo sendo renovável, esses países muitas vezes optam ou acabam preferindo investir em combustíveis fósseis. Por quê? Porque é o que está mais acessível, é o que tem mais investimento. A produção ela vai obedecer a essa urgência, né, e essa necessidade de ampliar a eletrificação em muitos países africanos. Vamos passar então para a terceira parte da nossa conversa sobre as perspectivas mais atuais. Teria muita coisa para a gente conversar sobre a cooperação, inclusive da Petrobras no continente africano, mas eu achei legal a gente focar num caso específico para a gente aprofundar mais, porque sempre se fala de forma muito genérica e não chega nesses detalhes que tu explicou tão bem para nós. Quais fontes energéticas, principalmente as fontes limpas, mas também as fósseis, que tu acha que tem potencial maior de cooperação hoje do Brasil com a África? Se fala muito do hidrogênio verde, né? Eu fui o ano passado num evento da FIEP, que é a Federação dos Industriais aqui de Pernambuco. O principal tema da reunião era o hidrogênio verde. Isso é uma discussão que está espalhada no Nordeste brasileiro. Tu acha que o hidrogênio verde pode ser um candidato para um novo tipo de cooperação? Tu acha que pode voltar o tema dos biocombustíveis à pauta? Como que tu vê esse novo cenário? Olha, muito difícil trabalhar com cenários depois da pandemia de Covid-19 em 2020, né? Porque as coisas mudam muito rápido, mas, assim, o Brasil pode cooperar em diversas fontes de energia com países africanos. Solar, Brasil, e não só no sentido de ensinar, mas no sentido de aprender também, né? Aquilo que eu estava falando de olhar para a África como um lugar que tem a ensinar e tem a doar para a gente. Mas independente da fonte, que seja solar, que seja eólica, que seja hidrelétrica, que seja hidrogênio verde, que agora, né, é o assunto do momento, o que é mais importante é que a gente consiga avaliar que tipo de consequências socioambientais esses projetos vão gerar. Porque hoje a gente já consegue entender que projetos de energia renovável a gente nem pode chamar mais de energia limpa, porque é impossível. Todo projeto de energia ele vai gerar algum impacto socioambiental. Agora, a gente precisa avaliar que tipo de impacto é esse, qual é a dimensão desse impacto e quem será impactado. E as alternativas também, né, Renata? Porque se tu tem um conjunto de alternativas, nenhuma delas é totalmente limpa. Então tem que avaliar o melhor caminho a se seguir para se ter um resultado adequado em termos de desenvolvimento socioambiental com o menor impacto possível, né? Sim, com certeza. E no exemplo do hidrogênio, eu acho que eu vejo muitas semelhanças entre o caso do hidrogênio e dos biocombustíveis, né? Pelo seguinte, porque na realidade, tanto o mercado de biocombustíveis quanto o mercado de hidrogênio, ele tem um objetivo que é abastecer o mercado europeu. Ele tem por objetivo abastecer e suprir a demanda dos países desenvolvidos. Então perceba como, mais uma vez, os países em desenvolvimento são colocados como passivos no sistema internacional, né? Como aqueles que têm a oferecer, aqueles que vão suprir as necessidades dos países desenvolvidos, que obviamente querem se manter como desenvolvidos, que obviamente estão produzindo os seus planos de desenvolvimento verde e exportando para a África os projetos de combustíveis fósseis. E é claro que eles estão promovendo a cooperação em hidrogênio verde, no caso da Europa, né, aqui no Nordeste, com o objetivo de suprir as suas necessidades, enquanto as empresas europeias estão promovendo extrativismo na América Latina para minerais para transição energética. Então, se a gente para avaliar o sistema como um todo, a fonte de energia
É claro que faz diferença, mas a gente precisa entender o funcionamento desse sistema e qual é o lugar que cada país, que cada ator internacional assume nessa lógica. Então, Brasil e os países africanos têm muito a cooperar, têm muito a desenvolver na área das energias renováveis. E nisso o Brasil assume uma posição bastante relevante, como eu falei, porque o Brasil tem muita expertise nessa área. Mas a gente precisa pensar quem será afetado quando a gente fala de projetos de energias renováveis no Brasil, no Nordeste, os projetos de energia eólica. Quem são essas pessoas? A gente está falando da população pobre, a gente está falando da população negra. Então, esses projetos, eles podem trazer ainda mais vulnerabilidades para populações já vulneráveis. Essa tem que ser a preocupação. A fonte de energia, ela vai ser um detalhe, né? É claro que se existe um potencial de energia solar, né, como existe, sei lá, no Marrocos, etc., ou o Brasil pode cooperar na área de florestas, com o Congo, que é uma outra área interessante, né, nesse tema das mudanças climáticas, é claro que o Brasil vai estabelecer parceria com esses países, mas a gente precisa pensar que tipo de parceria vai ser essa. Eu ia te perguntar sobre isso, sobre outras parcerias, saindo do tema da transição energética, outras parcerias em relação a mudanças climáticas, né? De adaptação ou de mitigação. Como que tu vê o potencial de colaboração entre o Brasil e alguns países, alguns parceiros-chave no continente africano? Eu acho que o potencial é gigantesco. Os dados mostram que o continente africano é responsável por 3 a 5% das emissões de gases de efeito estufa do mundo inteiro. Ou seja, ele é muito pouco responsável pela poluição e pela destruição do meio ambiente que as indústrias têm promovido no planeta. No entanto, quando a gente avalia as consequências negativas do aquecimento global e as consequências negativas da crise climática, os países africanos estão muito mais vulneráveis do que as outras áreas do mundo. Seja em se tratando de casos de seca. Então, você imagine, em um local onde a população apresenta modos de agricultura de subsistência, você imagina o impacto que uma seca pode ter nesse território. Ou seja, não vai ser só não ter água, vai ser insegurança alimentar, vai ser, então, a gente precisa pensar a cadeia de efeitos negativos que a crise climática pode trazer, né? Além disso, inundações, né, são características que o Brasil conhece muito bem. Rio de Janeiro, nós temos as chuvas de verão, né? Agora nós estamos passando por situações de extrema vulnerabilidade no norte por causa das chuvas. Então, o Brasil e muitos países africanos, é claro que existem muitas diferenças, né? Aqui a gente está falando de países que têm potencial petrolífero enorme, como a Nigéria, como Angola, mas nessa área das mudanças climáticas existe muito potencial para a cooperação, principalmente para aprender a lidar com as consequências negativas da crise climática. Para a gente se encaminhar para o final, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é importante a gente abordar, principalmente com quem trabalha numa instituição como o Instituto Cipó, que é essa necessidade, por um lado, a necessidade, e quase todos os especialistas que eu converso falam disso, de ampliar o debate em relações internacionais, de trazer a sociedade civil para participar do processo de formulação de políticas públicas, de democratizar mesmo o entendimento e a implementação da política externa brasileira como uma política pública de educação, de saúde, de habitação. Isso é uma necessidade clara. Por outro lado, há uma desconfiança que também não é totalmente sem razão, dada a história do Brasil, em relação a organizações financiadas por países principalmente do norte global, principalmente dos Estados Unidos, que em diversos países usam diversos tipos de instituição, diversos formatos, às vezes para desestabilizar governos e avançar com suas agendas. Como que tu vê essa questão, que é delicada, de, ao mesmo tempo, essa abertura necessária para democratizar e não ficar encastelado no Rio Branco e meia dúzia de homens brancos no governo e empresários decidindo os rumos da política externa brasileira, e, por outro lado, essa fragilidade em termos de segurança, de haver intervenção de financiadores, principalmente, desse tipo de organização. Eu acho que o debate sobre a política externa brasileira tem ganhado cada vez mais espaço, né,
no noticiário nacional. Eu acho que as pessoas têm se interessado cada vez mais por relações internacionais, e eu acho, inclusive, que a crise climática é um dos elementos que ajuda a explicar isso, né? Porque no momento que as pessoas falavam do aquecimento global, as pessoas pensavam muito como algo distante, e conforme a crise climática os eventos climáticos extremos começam a acontecer com mais frequência, essa realidade ela vai se tornando mais próxima. Além disso, né, situações que a gente presenciou nos últimos anos, com o acirramento das disputas entre Estados Unidos e China, ou mesmo a guerra na Ucrânia e o aumento da pobreza energética nos países do sul global, do sul geopolítico, também ajudam a entender essa conexão entre o internacional e o que está acontecendo no nosso dia a dia. Então, eu acho extremamente produtivo que haja um diálogo, né, do governo, do Estado brasileiro, que é aquele quem define as diretrizes da política externa, com atores não estatais, sejam atores da sociedade civil, sejam atores do setor privado, sejam atores da universidade, da academia, né? Então, assim, eu acho que diversificar vozes atende ao interesse da sociedade brasileira. Sabe por quê? Porque hoje essa política externa, ela já sofre influência e esse diálogo já acontece com setores da elite política, com setores da elite econômica. Esses grupos sempre tiveram acesso ao Estado. Quem não tem acesso ao Estado são os grupos marginalizados, são os movimentos sociais, que dificilmente conseguem que suas demandas sejam atendidas. Então, eu acho que amplificar os canais de diálogo sobre a política externa brasileira é uma necessidade urgente. Eu fico pensando num exemplo que tem acontecido agora, dessa movimentação intensa pela ampliação do número de diplomatas mulheres e de mulheres diplomatas em cargos de liderança. Essa é uma agenda que a sociedade civil está fortalecendo, né? É uma agenda que parte das diplomatas. Com a criação da Associação das Mulheres Diplomatas no Brasil, eu acho que essa demanda ela ganha um corpo, né? Então, assim, é um debate que está acontecendo. É só um dos debates. Quando a gente fala de política externa, podem acontecer muitos outros. Bom, quanto ao financiamento dessas organizações da sociedade civil, eu acho importante lembrar que não existe um financiador único, né? Muitas dessas organizações contam com diversos financiadores. Então, esse link entre o país tal está financiando a pesquisa tal, portanto, o objetivo dele está influenciando aquele território, isso não necessariamente é verdade. Eu acho que todo país, quando financia a pesquisa interessa a alguém, sempre. Então, ele vai, claro, incentivar pesquisas que sejam interessantes do seu ponto de vista estratégico. Mas isso não significa que aquela organização vai vestir a camisa, entre aspas, né, daquele país e vai produzir informação ou tentar influenciar o debate público de acordo com o que aquele país quer. Essas organizações contam com financiamento de diversas instituições, sejam estados, sejam atores privados. E o segundo ponto hoje é isso que nós temos. Nós temos organizações da sociedade civil que produzem conhecimento, que produzem informação, que praticam advocacy, ou seja, que estão tentando influenciar o debate público, e que bom que nós temos essas organizações. Se essas organizações não existissem, apenas a elite política e a elite econômica teria acesso, conseguiria influenciar o debate público, porque esses atores têm canais de influência que são muito eficazes. E, por último, produzir conhecimento é sempre válido, né? Eu sempre costumo falar isso para as pessoas, assim, a vida é aprender, compartilhar, aprender, compartilhar. Então, essas organizações, hoje, só para citar um exemplo do tema que a gente está falando aqui, a transição energética, hoje, a produção intelectual no Brasil sobre transição energética existe, primeiramente e majoritariamente, feita pelas organizações da sociedade civil. O governo tem pouco material sobre isso. Então, no caso do Brasil, especificamente, as organizações da sociedade civil são muito maduras, né? Elas têm acúmulo, elas têm capacidade humana, então têm um corpo muito qualificado de profissionais,
tem articulação internacional com outras instituições. Então, assim, que bom que essas organizações recebem financiamento e que bom que elas estão produzindo informação. Eu acho que isso ajuda a desenvolver a sociedade brasileira em múltiplas dimensões. Renata, para a gente encerrar mesmo, que eu já estou abusando do teu tempo, passa para nós os contatos da plataforma Cipó. Fala um pouco sobre o trabalho de vocês, os principais produtos que vocês têm lá, para quem se interessou, quem quer conhecer mais. E eu sempre pergunto, no final de todas as entrevistas, dicas de fontes informativas sobre o tema em questão. Então, por exemplo, sobre cooperação Sul-Sul, relações Brasil-África, se lembrar de algumas fontes informativas, livros, dicas de materiais noticiosos mesmo, pode passar para a gente. Para quem quiser aprender um pouquinho mais sobre esse tema das mudanças climáticas, eu indico o site do OIMC, que é o Observatório Interdisciplinar das Mudanças Climáticas. É um observatório que junta diversos laboratórios da UERJ e tem produzido um material super interessante no site, no canal deles no YouTube também. Tem séries de entrevistas, de webinários. Então, um material super qualificado sobre o tema das mudanças climáticas. Eles têm publicações, cadernos OMC, e também vídeos para quem quiser aprender um pouquinho mais sobre esse tema. Em se tratando de cooperação internacional para o desenvolvimento, eu vou, claro, indicar sempre o site do LabMundo, que é o Laboratório de Análise Política Mundial. O LabMundo é um laboratório que foi fundado na UFBA, na Bahia, mas ele tem hoje uma antena também no Rio de Janeiro. Então tem dois LabMundo, tem o LabMundo Rio e o LabMundo Bahia. Um laboratório que nas suas duas antenas produz um material também bastante qualificado sobre cooperação internacional, sobre política externa brasileira. Foi via LabMundo que foi lançado o Atlas da Política Externa Brasileira. Nós estamos produzindo mais um, que sairá em breve. E também o Atlas da Defesa. Então, para quem tem interesse nessa área de relações internacionais, política externa brasileira, eu indico o site e as redes do LabMundo, é labmundo.org. Não poderia deixar de falar também do site do IPEA, que foi onde eu trabalhei nos últimos 3 anos como pesquisadora em um projeto sobre política externa brasileira para a África. Então, lá no site existem diversos tipos de material, texto para discussão, notas técnicas. Por meio desse projeto, nós publicamos o primeiro texto que saiu no Brasil sobre Covid-19 no continente africano. Tem um artigo teu, em coautoria, sobre organizações de integração na África, que é super completo. Esse artigo, eu quase que eu te chamei para falar sobre isso, mas aí como eu vi que tu que tu tem uma trajetória bem longa em relação à cooperação Sul-Sul, que é algo mais específico, eu achei legal da gente conversar, mas esse artigo é muito bom. Gente, obrigada. Foi um pedido do IPEA. Quando saiu a Zona de Livre Comércio Africana, a gente queria entender um pouquinho mais sobre... Vocês podem escrever sobre isso? A gente falou, olha, antes de escrever sobre a zona, a gente precisa escrever sobre o regionalismo na África. E esse texto, ele virou uma coisa, porque os professores usam em sala de aula. Assim, eu fico muito feliz. Esse texto é um dos trabalhos produzidos no âmbito desse projeto, trabalhos feitos com a professora Ana Garcia e com a Caroline de Assis. E para finalizar, plataforma cipó.org, lá no site está disponível em português e em inglês. Nós temos as redes sociais também bastante ativas no Twitter, no Instagram, no YouTube. Nós produzimos informação sobre política externa brasileira, sobre China na América Latina. Acabou de sair um relatório, analisando a presença chinesa na América Latina. Também produzimos sobre clima. Então, projetos de cooperação, o Brasil nas arenas multilaterais, e também trabalhamos com a área dos crimes ambientais, que é um projeto específico que eu coordeno na plataforma Cipó, e é justamente analisando como a cooperação internacional pode ajudar a combater o desmatamento na Amazônia. Então, você pode ir lá no nosso site, que vai ter
muito material sobre esses temas. Acho que é isso. Maravilha, muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço muito, muito pela oportunidade e pelo convite. Chegamos ao fim desta edição de Mundo Emergente, em que recebemos Renata Albuquerque Ribeiro, pesquisadora na plataforma Cipó e no Lab Mundo, vinculado ao UERJ. Para acompanhar todos os nossos conteúdos, nos siga no YouTube, nas plataformas de podcast e no Twitter pelo perfil Mundo Emergente. Eu sou Jairo Monteiro e toda semana vamos conversar sobre política externa brasileira e relações internacionais, sempre privilegiando perspectivas do Sul global. Esta produção é realizada em parceria com as rádios públicas vinculadas à Universidade Federal de Pernambuco, a Paulo Freire 820 AM e a Universitária 99.9 FM. Siga apoiando a comunicação pública, obrigado pela escuta e até mais. Um grande abraço.